Pessoal, boa tarde. Boa tarde quem está presente, boa tarde quem está online. Acho que todo mundo me conhece, eu sou o Rodrigo, eu fico aqui no transplante de órgãos sólidos do hospital. Transplante de órgãos sólidos, para quem não está habituado a pegar esse tipo de paciente, ou quem não conhece, principalmente é o transplante de órgão, que eu posso citar fígado e rim, que é aquele paciente que vai internar, que vai ficar com um período de internação um pouquinho prolongada. E aí temos também aqui no hospital transplante de órgãos sólidos também, que eu posso denominar como córnea, que ele acaba sendo um tecido, e também músculo esquelético. Mas a nossa atuação como equipe multiprofissional, como as meninas da nutrição e a equipe multi, acaba atuando no rim e no fígado, tá? A ideia nossa aqui no dia de hoje é passar para vocês o seguinte: a atuação da equipe da nutrição. A gente já fez algumas rodadas de conversa com a equipe da psicologia, com a equipe da fisioterapia, com a equipe da farmácia e hoje foi convidada a equipe da nutrição para estar palestrando, tá? Eu vou colar aqui porque eu não sei o currículo decor. Então, quem vai conversar aqui com a gente hoje é a Elisa. Ela é nutricionista aqui do hospital. Ela é membro do grupo de transplantes. Recentemente, eu encontrei a Elisa lá no andar, cobrindo a Monique, que estava de férias. Eu vi ela atuando, eu vi ela fazendo uma interface bem grande com os pacientes. Os pacientes elogiaram muito, aí eu fiz um convite para ver se ela gostaria de ficar no grupo de transplantes. Ela aceitou prontamente. Eu falei, já que você aceitou, você vai lá e palestra também já na sequência. Então, ela aceitou o desafio. A Elisa fez graduação de nutrição na Cruzeiro do Sul e fez pós-graduação no GANEP. E na sequência, nós teremos a Maria Monique, como todo mundo conhece Monique, né? Mais fácil. A Monique é nutricionista 3, ela que já está no grupo de transplante já tem um bom tempo, já tem uma bagagem enorme com a questão de pacientes com transplante. É uma das nossas referências. E a Monique tem um currículo aqui, que ela é nutricionista aqui do hospital, pós-graduação em nutrição hospitalar pelo Einstein, pós-graduação em obesidade pela Faculdade de Medicina da USP. Sejam bem-vindas, obrigado pelo convite. E nutrição, eu estava até conversando com as meninas, né? Eu sou enfermeiro de formação, enfermeiro gosta de comer. Nutricionista, eu acho que gosta de comer também. A nutrição começa pela boca. Tem um café nosso aqui, tá? Saindo da sessão clínica, tem um café que é nosso. Fiquem à vontade. Túlio, tudo bem? Túlio que chegou agora. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, sejam todos bem-vindos, né? Presencial e online também. Realmente foi um desafio, né? Ser convidada para essa equipe aí, né? Porque realmente o paciente ele está precisando muito do nosso auxílio, né? Tanto no pré-transplante quanto no pós, né? Então, estou muito feliz de fazer parte desse grupo e feliz por ter sido convidada aí, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a estratégia do nutricionista no programa de transplante hepático, né, renal também, né, que são os órgãos sólidos. E quando a gente fala de transplante, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o procedimento, né, a cirurgia em si. Só que do ponto de vista nutricional, a cirurgia é apenas uma pequena parte dessa grande etapa do paciente, né? O cuidado nutricional ele inicia muito antes da cirurgia. Ele inicia quando o paciente está lá na fila de transplante, né? Se preparando para essa grande cirurgia. E o mais interessante é que em cada etapa desse processo o objetivo nutricional vai mudando, né? Então, aqui falar rapidinho, né, como seria esse Sistema Nacional do Transplante, né? Então, o SUS disponibiliza aí. A base legal ela é formada por leis, decretos e portarias que asseguram todo esse processo, né? Então, esse processo ele se inicia com a morte encefálica, né, do paciente, o acolhimento com a família, né? A entrevista familiar para tentar entender se foi uma decisão do paciente de ser o doador, ou da própria família, né, entender, e a autorização familiar. Lembrando que a autorização após a morte depende exclusivamente da autorização da família, né? Conversar sobre a vontade de doar é o verdadeiro início desse processo. E quem que é o paciente que chega para nós, né? Quais são as doenças que levam esse paciente a fazer um transplante?
Aqui no transplante hepático, nós temos as doenças metabólicas, né? Que é a MASLD, MASH e cirrose associada, o álcool, né? Que é a doença hepática relacionada ao álcool, virais como hepatite B e C, colestáticas, né? Biliar primária e esclerosante, autoimune genética, então hepatite autoimune, doenças hereditárias, agudas oncológicas, como a insuficiência hepática aguda, carcinoma hepatocelular. Já no transplante renal, nós temos o paciente com diabetes, hipertensão, glomerulopatias, primárias e secundárias, hereditárias, como a doença renal policística, autoimunes congênitas, né, como malformações, doenças autoimunes. Então, embora esse paciente tenha doenças de base diferente, né, sejam doenças de base diferentes, apresentam alterações nutricionais importantes, né? Como, por exemplo, no transplante hepático, a gente encontra um paciente com cirrose, né? Um paciente descompensado. Então, esse fígado já não está mais trabalhando como antes, né? Esse paciente apresenta uma ascite, que é o acúmulo de líquido abdominal, né? Edema, é um paciente também que apresenta sarcopenia. E no transplante renal, nós temos paciente com doença renal crônica mais avançada, né? Então, é aquele paciente que está inflamado, que tem alterações metabólicas, de eletrólitos. Então, o nosso objetivo é identificar essas alterações nutricionais, né, e corrigi-las. Trajetória renal frequente, né? Então, em relação ao renal, é uma doença renal crônica avançada, que parte também para terapia renal substitutiva, né, levando esse paciente para transplante. E aqui é a jornada desse paciente, né, durante todo esse processo. Então, aqui é a doença bastante avançada, né? E aí ele entra nessa lista de espera. Nessa lista de espera é onde a gente faz a avaliação, né? A pré-avaliação desse paciente. Então, é um paciente que a gente faz, pode ser online, né? Ou presencial aqui no hospital também, mas é onde a gente vai aconselhar esse paciente referente à alimentação dele. É o momento de preparar esse paciente para uma grande cirurgia. Então, aqui a gente conversa sobre uma dieta mais proteica, calórica, né? Para melhorar o estado nutricional desse paciente. Aqui a gente indica também, né, na literatura, nós temos a indicação do suplemento Impact, né? Indicamos 2 vezes ao dia, 5 dias antes da cirurgia. Porém, aqui a gente tem um detalhe que nessa avaliação, né, pré-habilitação que a gente conversa com o paciente, a gente já não tem, às vezes, a data da cirurgia. Então, o paciente tem a opção ou não dele tomar esse suplemento até chegar a data da cirurgia, mas aí ele precisa entender sobre os custos também, que é um suplemento um pouquinho mais caro, né? Mas ele tem essa opção também, tá? Então, aqui a nossa avaliação ela é mais uma orientação dessa dieta via oral para ele se preparar para a cirurgia. Aqui, né, o momento da cirurgia, onde ocorre o trauma cirúrgico, a internação desse paciente. E aqui o objetivo entre a alta, né, e esse transplante é o momento que o paciente está internado, né? Então, a nossa conduta ela vai mudando de acordo com as etapas. Aqui é onde o paciente, onde a gente vai analisar a tolerância gastrointestinal desse paciente, vamos monitorar o estado metabólico, os eletrólitos, o início precoce da terapia nutricional quando seguro, né? Então, evitar aí também o catabolismo desse paciente para evitar ele ficar muito tempo em jejum. Na alta hospitalar, se o paciente, por exemplo, vai de dieta via oral, né, nós entregamos um papel de orientação de alta, e é o momento da gente fazer com que o paciente mantenha essa alimentação segura em casa, porque aqui no hospital a gente sabe, né, a gente está todo dia ali com ele, acompanhando, já serve certinho o que ele pode ou não, então em casa a gente precisa fazer essa orientação, porque esse paciente ele está consumindo medicamentos imunossupressores, né, que vai deixar esse paciente mais debilitado, né? Então, ele não pode, por exemplo, comer alimentos crus. A gente orienta sobre a higienização dos legumes, evitar comer alimentos mal passados, crus, enfim, né, para evitar realmente que ele tenha um tipo de infecção, né? E se ele vai com dieta interal, também nós orientamos essa manipulação e oferta em casa.
para que ele consiga receber as necessidades nutricionais adequadas, né? Para continuar aí a nutrição em casa. E esse paciente ele vai continuar com acompanhamento fora do hospital, né? Então, ele pode marcar aqui na clínica do hospital ou alguma nutri que ele confie, né? E vai seguir aí de acordo com a prescrição médica, a evolução médica. Então, esse cuidado com o paciente, ele vai desde o momento que ele recebe o diagnóstico e entra na fila do transplante, quanto após a alta hospitalar, né? Esse paciente nunca deixa de ser cuidado. Então, a atuação nutricional começa muito antes da incisão cirúrgica e permanece muito depois da alta. E esse slide aqui eu gosto bastante porque o índice de massa corporal é uma ferramenta que a gente utiliza bastante aqui no hospital, né? Mas é uma dificuldade nossa da clínica quando se fala de paciente transplantado, né? Fica um pouco limitado. Como eu havia falado, por exemplo, no paciente hepático, é um paciente que a gente encontra com edema, é um paciente ascítico. Então, o IMC, ele esconde o que realmente está acontecendo com esse paciente, né? Se eu vou no leito do paciente e falo, vamos se pesar, ele vai subir na balança, vai mostrar um peso adequado, pego a altura, faço o índice de massa corporal, deu 24 quilogramas por metro quadrado. Eutrófico, né? Se for adulto, peso adequado para idoso. Então, a gente acha que está tudo bem. Só que quando nós fazemos a avaliação corporal desse paciente, a gente analisa que esse paciente é ascítico, com edema, sarcopênico e tem bastante fragilidade funcional. Então, a gente não pode se basear apenas no índice de massa corporal, a gente tem que fazer todas as avaliações nesse paciente, né? Senão a gente subestima essa desnutrição do paciente. Então, por que a nutrição importa? Desnutrição, menor reserva, né, para enfrentar a doença e cirurgia. Sarcopenia, que é a perda crítica de massa e força muscular. Fragilidade desse paciente, que é a redução drástica da reserva fisiológica. Obesidade, que pode coexistir com baixa massa muscular, então não é porque o paciente é obeso, acima do peso, que ele não tem uma depressão de massa muscular. E desfechos clínicos, né? Maior complicação, mais infecção, tempo de internação e menor funcionalidade. E aqui nós trouxemos as medidas, né? Os equipamentos que a gente tem para trabalhar aqui no hospital, né? Então, aqui é a dinamometria. Nós temos aquele que é de força de pressão palmar, que ele revela a perda funcional antes da perda de massa magra visível, né? Então, normalmente a gente costuma fazer em pacientes idosos, né? Adultos também, crianças. E ele ajuda bastante nessa nossa avaliação, porque a gente olha para o paciente e não imagina que ele não tem força, né? Então, a gente consegue identificar essa perda através da dinamometria. Temos também a tomografia, né, em L3, que é um padrão ouro. Aqui no Hospital 9 de Julho, a gente não costuma fazer esse, né? É uma coisa que a gente pode reavaliar, né? Ver com a equipe quando o paciente for fazer uma tomografia. A gente está acompanhando junto também, tem um treinamento, né, para isso. Mas aqui no hospital a gente não costuma fazer, mas é uma das opções que a gente tem também, de avaliar a massa muscular desse paciente. Fazemos também a antropometria, né, que seria a circunferência da panturrilha desse paciente, e a bioimpedância, né? Então, a bioimpedância nós utilizamos bastante aqui no hospital, só que na pré-habilitação, normalmente a gente faz online também, né? Então, nem sempre a gente consegue fazer antes da cirurgia, que a gente gosta de analisar o antes e depois, né? Só que nem sempre o antes é possível, né? Mas durante a internação a gente faz também e a gente analisa bastante o ângulo de fase desse paciente, que é entender como que está a célula, né, desse paciente, se está saudável, se não. Vemos a massa muscular, a quantidade hídrica intra e extracelular desse paciente. A gente analisa muita coisa na bioimpedância. E uma coisa interessante é que aqui no Hospital 9 de Julho a gente usa a avaliação subjetiva global, né, que ela integra esses dados aos sinais clínicos e histórico de ingestão. O foco central é identificar a sarcopenia como marcador prognóstico principal. Então, a SG aqui no hospital a gente faz semanalmente e a coleta dessas medidas é a cada 14 dias, que a gente vai reavaliando esse paciente.
E aqui, né, o falso positivo, que é a retenção hídrica e a sobrecarga, então realmente é o peso corporal real com o aferido na balança, né? Então, como eu havia falado, para o paciente hepatopata, é um paciente que tem ascite, né? Então, esse líquido aqui intraabdominal, mascarando severa depressão de tecido muscular e adiposo. E no paciente renal é a sobrecarga hídrica, né? E oscilações peridialíticas, dificultando a leitura contínua do peso seco. Né? Então, a diretriz clínica é interpretar o peso exclusivamente em conjunto com o exame físico, nunca apenas utilizar o índice de massa corporal. Aqui nós trouxemos a prescrição, né, que é o momento da gente fazer a prescrição desse paciente. Então, pré-cirurgia, a gente indica, tem as diretrizes, né, que indica de energia de 30 a 35 calorias por quilo ao dia para esse paciente e de proteína de 1,2 a 1,5 gramas por quilo ao dia. Mas isso vai depender de cada paciente, né? O plano alimentar ele é individualizado, né? Então vai depender do estado nutricional desse paciente. Mas a diretriz indica esses números para nós. Quebrando mitos, né? Então, como muitos conhecem, a encefalopatia, né? A gente tem esse mito de não ter que ofertar grandes quantidades de proteína, né? Devido ao aumento do nível da amônia, deixar o paciente confuso. Mas hoje a gente tem literatura dizendo que não precisa restringir essa proteína, até porque esse paciente ele pode vir para uma desnutrição e, com certeza, agravar o catabolismo desse paciente, fazendo com que ele perda muita massa muscular. Então, hoje, a gente não faz mais essa restrição de proteína para o paciente. O manejo da sarcopenia, então, a recomendação pela ESPEN para a reposição de pacientes cirróticos, desnutridos, sarcopênicos, é fixar o alvo proteico de 1,5 gramas por quilo ao dia. E aqui é a estratégia do fracionamento, né? Então, o problema, esse paciente hepático, ele tem baixa reserva de glicogênio, acelerando o catabolismo em jejum. Então, a nossa solução para isso é ofertar mais refeições em pequenas quantidades, porém frequentes, né? E o lanche noturno. Então, na ceia, né, a gente reforçar um pouquinho mais a alimentação desse paciente, incluindo mais proteínas, para que evite esse tempo prolongado de jejum e melhorar o balanço nitrogenado desse paciente. Aqui é a prescrição pré-transplante do paciente renal, então ele muda um pouquinho, né? Esse paciente, ele é um paciente com doença renal conservadora, né? Pode evoluir aí para uma diálise, né? A diálise pode ser diariamente, alguns dias por semana, então vai depender também se o paciente é dialítico ou não, porque normalmente o paciente dialítico a gente prescreve, né, módulo proteico, porque na diálise ele acaba perdendo, né? E se ele não faz diálise, a gente deixa o mínimo da recomendação, porque o rim não está filtrando corretamente, né? E aí o paciente já é indicado para essa lista de espera de transplante. Então, a transição dinâmica. A prescrição de energia e proteína não é estática, ela muda conforme o estágio da doença renal crônica, modalidade dialítica e grau de catabolismo. Então, é igual o paciente hepático. Cada paciente é uma conduta, né? A gente vai ter que entender em que estado que o paciente está para poder fazer a prescrição. Ajuste de precisão, então, individualização contínua de sódio, potássio, fósforo e líquidos baseado em exames laboratoriais e diurese residual. Normalmente, aqui no hospital, quem faz esse acompanhamento é a equipe de enfermagem, mas a gente também acompanha. E fatores de confusão, né? Considerar sempre o controle glicêmico, especialmente na nefropatia diabética, composição corporal e a ingestão real. Então, tem que olhar o paciente como um todo, né? E o aviso crítico: não engessar a conduta. Preparar o paciente metabolicamente significa evitar esse catabolismo durante as sessões de diálise, enquanto aguarda analista. Aqui a gente trouxe uma escalada pré-habilitação, né, que é o que eu havia falado referente à alimentação. Então, a primeira via que a gente indica é a via oral, né, que é realmente corrigir esses déficits nutricionais do paciente, fracionando a dieta e fazendo a educação nutricional desse paciente. Se a via oral a gente percebe que não está sendo suficiente, não está atingindo meta calórica e proteica, nós indicamos aí a suplementação nutricional oral. Estrategicamente, né, quando o paciente não atinge de 30 a 35 e de 1,2 a 1,5.
Se mesmo assim, consumindo esses dois, via oral, suplemento, ele não atinge as metas, nós podemos indicar aí a terapia interal, né? Quando em casos de ingestão severamente reduzida, anorexia, falha da suplementação oral. E caso esses três não funcionem, a gente também tem a opção da parenteral, né? A parenteral eu acho que é um pouco mais difícil, a gente, pelo menos eu nunca vi chegar nessa fase, o paciente sempre consegue suprir as necessidades, mas aqui a gente tem essa opção se o paciente precisar. Então, é um suporte de exceção quando o trato gastrointestinal é inviável ou insuficiente. E aqui nós temos os três pilares da pré-habilitação, né? Então, a nutrição é corrigir esse déficit. Nós indicamos também o exercício para estimular essa força e a resistência desse paciente, e o metabolismo, né, que é controlar a glicemia e o peso, com o objetivo sempre de chegar ao centro cirúrgico na máxima condição possível. Agora eu vou chamar minha colega para dar continuidade aí para vocês nessa aula, Monique. Então, boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, Rodrigo. A Elisa mostrou de uma forma muito abrangente para a gente como funciona esse processo de pré-habilitação. Então, antes do paciente chegar, e agora eu vou mostrar para vocês como funciona o processo de internação desse paciente. Então, aqui a gente deixou o slide explicando que o estado pré-cirúrgico ele demanda muito do paciente, então ele já chega com uma deficiência nutricional, muitas vezes que a gente tentou corrigir ali no pré-cirúrgico. Quando ele interna, ele precisa fazer a cirurgia, que já é um trauma muito maior. E com esse trauma, a gente tem um ponto de atenção, que é a síndrome de realimentação, porque a gente pensa que a prioridade é tentar fazer uma terapia nutricional precoce, mas nem sempre o paciente vai chegar com condições para isso. Com isso, a gente tem esse risco de síndrome de realimentação. Ficou muito tempo sem comer, precisa introduzir devagar, tem os eletrólitos que precisa acompanhar com mais precisão. E depois do trauma do transplante, a gente tem que considerar que foi uma cirurgia de grande porte, então vai ter uma exigência metabólica muito maior, que tem uma resposta inflamatória sistêmica maciça. Então, o paciente já estava inflamado pela doença prévia crônica, passou pelo procedimento cirúrgico, ele não acaba por aí. Né? Então, o catabolismo agudo e acelerado permanece e tem uma alta demanda já pelo procedimento e também para a cicatrização. Então, aqui deixei para vocês de sugestão, e o que a gente acompanha também, quando o paciente faz essa cirurgia, ele recupera geralmente na UTI, quais os parâmetros que a gente tem que monitorar. Então, pensando na terapia nutricional precoce, a estabilidade hemodinâmica é um ponto muito importante para a gente fazer a definição se é possível ou não começar essa terapia nutricional. Então, é um pré-requisito absoluto para iniciar a nutrição. Temos também que entender se esse trato gastrointestinal está íntegro e é possível, né? Porque às vezes a nutrição precoce, se o paciente não tiver em condições, pode atrapalhar e vai exigir muito mais desse paciente, né? Então, usar a via interal, se a oral não for possível, geralmente esse paciente começa com uma dieta de fase, né? Então, uma dieta de transição, uma água, chá e gelatina, monitora a tolerância. Se tolerar bem, a gente vai progredindo, né? Então, a equipe médica vai progredindo a dieta em consistência, e quando não é possível utilizar, a gente tem a possibilidade de acompanhar a nutrição interal. Tem casos que a gente vê aqui que o paciente já retorna desse procedimento com uma sonda. Nem sempre a dieta vai ser liberada em seguida, mas se ele já chegar para a gente ali na UTI com a sonda já passada, é uma opção muito interessante. Até poderia dizer que é um mundo ideal e ajudar a nutrir precocemente esse paciente, né? Mas se não for possível, a gente consegue fazer esse acompanhamento dessa progressão. Então, a progressão é cautelosa, então tem que ser iniciada em baixo volume, sempre acompanhando essa tolerância, distensão, trato gastrointestinal, monitoramento crítico. Então, é balanço hídrico, função do novo enxerto, glicemias, isso a equipe multi participa inteiramente, né? Mais precisamente a enfermagem. Então, a regra central aqui é que a intervenção precoce, nutricional no caso, diminui, né, a translocação bacteriana, preserva a integridade da mucosa
e freia o pico catabólico, não só em cirurgia de transplante, né, mas em cirurgias gerais de grande porte. Então, aqui eu tenho uma batalha proteica muito grande, porque esse paciente já chegou inflamado. Então, eu tenho uma inflamação sistêmica, ele passa pela cirurgia, tem um colapso muscular, essa inflamação ainda perdura, eu tenho a imobilidade no leito, né, a baixa ingestão oral, até pelo procedimento cirúrgico, e percebam que é um ciclo. E o paciente vai catabolizando, vai perdendo mais massa muscular. Perdendo massa muscular, vai perdendo funcionalidade. E eu tenho uma contraofensiva. Qual que é o foco? A gente vai tentar fazer uma manutenção proteica. Então, qual que é o alvo? Retornar de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. Na fase superaguda, claro que entendendo como que o meu paciente está, qual que é a via que ele está, se eu consigo colocar um módulo de proteína, entender qual que é o seu cenário ali com o seu paciente. E a ação é sempre otimizar a oferta para garantir o fracionamento contínuo, que isso leva tempo até a gente conseguir o sucesso nessa fase. Aqui, eu tenho colegas farmacêuticas aqui que vão falar isso muito melhor que eu, mas a gente faz interface também, porque alguns medicamentos interferem na aceitação do paciente, no estado nutricional do paciente. Então, o paciente submetido ao transplante, ele é um paciente imunossuprimido. Então, ele faz uso dos corticoides, e o corticoide, a gente elencou aqui que cursa com hiperglicemia, aumento abrupto do apetite, ganho acelerado de peso, um catabolismo ósseo muscular. Então, nós, enquanto nutrição, temos que nos antecipar diante desse cenário, né? Tem os imunossupressores também, que fazem ali a hiperglicemia severa, alterações metabólicas, distúrbios eletrólitos. E tem o micofelonato, que tem a toxicidade do trato gastrointestinal, que interfere diretamente na aceitação do paciente quando ele cursa com esses sintomas. E a nutrição atua como um amortecedor, né? Então, ajusta a dieta de uma maneira que a gente consiga se antecipar diante desse cenário. Eu não preciso esperar meu paciente ter uma náusea para conseguir ter estratégia nutricional para evitar, sabendo que eu tenho esses medicamentos que já cursam, geralmente, com esse sintoma. Tem aqui a segurança farmacológica, que tem uma interação medicamentosa com os alimentos cítricos, mais precisamente a toranja, que não é um hábito de consumo do Brasil, né? Mas eu deixei a título de conhecimento para vocês. Então, também educar o nosso paciente a fazer o consumo adequado de evitar mesmo esses alimentos que tenham interações medicamentosas, né? E o imunossuprimido, ele precisa de uma exigência que é a segurança alimentar. Como que a gente vai garantir isso? Na educação nutricional, a gente já tem que começar ensinando esse paciente que ele não pode ter contato com alimentos que ele não sabe a procedência. Então, eu preciso cuidar da higiene adequada desses alimentos que ele vai consumir. Isso já pensando no pós-alta, tá? Então, higiene rigorosa, lavagem de mãos, desinfecção desses alimentos, principalmente frutas, legumes, verduras, saber onde vai comer, saber o que vai comer. Então, tenho a conservação desse alimento. Então, o paciente sai para comer, ou recebe um delivery em casa, eu não sei como que esse delivery chegou lá, né? Perdeu temperatura, está mal acondicionado. Então, tudo isso é uma preocupação. A cocção adequada também é importante, e a prevenção da contaminação cruzada, né? O alimento cru com o utensílio do alimento cru, o alimento cozido com o utensílio do alimento cozido. A segurança, ela é alcançada por boas práticas de manipulação, rastreabilidade e higiene, não por restrições alimentares. Então, nesse período, eu preciso dar autonomia para o meu paciente. Eu não preciso que ele dependa do nutricionista 100% do tempo em todas as refeições que ele vai se alimentar. Eu preciso dar autonomia para ele entender que ele tem que saber o que ele pode e o que ele deve, como comer. Então, aqui eu tenho a inversão de prioridades. Então, a Elisa trouxe que lá no pré-cirúrgico, lá antes da cirurgia, eu tenho uma inversão da minha balança. Então, qual que é a minha preocupação? Se o paciente está desnutrido, eu tenho que tentar nutri-lo para preparar para a cirurgia. Já no pós-cirúrgico, eu preciso ter cuidado com a superalimentação. A gente costuma dizer no overfeeding, né? Então, o paciente ele já tem os medicamentos que vão influenciar no apetite.
aumento de ganho de peso, então ele acha que depois que ele recebeu o órgão, ele pode fazer tudo que ele não podia fazer antes. Então, acaba que a gente tinha uma descompensação metabólica importante, a gente conseguia corrigir ali praticamente, muitas vezes restringindo esse paciente de muita coisa, e quando ele recebe o órgão, ele fala, estou livre. Então, agora chegou minha hora que eu vou chutar o balde e vou fazer tudo o que eu quero. E não é assim. Então, a educação nutricional, ela perdura desde o pré, no momento imediato, e no pós, para evitar que o paciente tenha outras complicações, né? Então, a gente sempre tem como objetivo, nessa aula, deixar uma mensagem importante. Então, desse slide aqui, a mensagem importante é que o paciente lutava contra essa desnutrição, nem sempre uma desnutrição que a gente consegue visualizar, muitas vezes é uma desnutrição calórico-proteica mascarada, e agora enfrenta o risco agudo de doença cardiovascular, ganho de peso exacerbado, então ele deixa de ter uma preocupação e acaba tendo essa sobrecarga da saúde cardiovascular. E o nutricionista deve liderar essa mudança de mentalidade, então explicar para ele que é um processo e que, como todo e qualquer processo, a gente precisa ter calma. Então, aqui no renal é muito engraçado, a gente deixou até essa imagem dessa diálise, que o paciente ele está acostumado a restringir proteína quando ele é um doente renal que está ali conservador. Depois ele precisa de uma terapia substitutiva e aí libera a proteína, vamos suplementar, vamos comer proteína. Ele recebe o órgão, eu preciso manter a minha meta calórica e proteica lá em cima? Não necessariamente. Então, eu preciso adequar com o processo real que ele está passando naquele momento. Quando ele vai de alta, eu tenho que estipular a meta e falar para ele quais são os limites dele, porque agora ele não vai perder proteína para o dialisato. Então, eu não preciso ter minha meta muito lá em cima, né? Mas que ele também tem que ter a noção de que eu preciso ter uma normalização gradual dessa proteína para evitar sobrecarga no próprio enxerto, que eu tenho que ter um controle rigoroso no sódio, até porque se a gente desenfreadamente consumir alimentos ricos em sódios, eu vou prejudicar o órgão que eu recebi, vou ter uma sobrecarga e a chance de rejeição do enxerto vai ser muito maior. E controle dos líquidos, porque na diálise a gente restringe a quantidade de líquidos. Agora que ele tem o rim, ele vai tomar água desenfreadamente? Também não. Então, tudo, percebam que é um processo de educação nutricional e maturidade que a gente vai ter que ir ensinando ali o paciente a enxergar esse novo cenário. Aqui eu deixei o nutricionista no centro, mas, na verdade, no centro é o paciente. E como a gente teve esse objetivo de trazer mais sobre a nutrição, aqui eu trouxe para vocês as interfaces que o nutricionista faz com a equipe multi. Então, é muito interessante que aqui no 9 a gente tem essa possibilidade de trocar com uma equipe médica cirúrgica, com a equipe transplantadora, então, ajuste de nutrição integral precoce, quando lá na consulta pré, se a gente notar uma desnutrição e perceber que eu não vou conseguir corrigir com suplemento, que esse paciente está em outras instâncias, a gente escalona para a equipe médica, faz a troca, o Rodrigo geralmente intermedia esse processo, e a gente sugere: doutor, olha, meu paciente tem uma desnutrição mascarada. Será que não seria possível a gente já tentar fazer uma suplementação prévia, visto que a gente não tem ideia de quando vai ser a cirurgia? Porque o transplante acontece assim: hoje chegou um órgão, se o paciente está na fila, interna amanhã, pronto, ele não tem esse período de preparação de 5 dias, como a Elisa falou. Então, a gente consegue fazer a interface com a cirurgia para melhorar o processo de internação desse paciente. Então, a enfermagem está relacionada diretamente ali com o cuidado integral do paciente. A fono, quando o paciente recupera lá na UTI, está de jejum, precisa fazer avaliação da fono para entender como está a capacidade deglutitória desse paciente, não só isso, claro. Na psicologia, o comportamento frente a esse processo é muito importante, então preciso que o meu paciente tenha a noção de que toda a equipe multi é importante. Ali com a hepatologia, com a nefro, então, para entender quais são os objetivos, quais são os alvos, com a farmácia, com as interações medicamentosas,
com a fisioterapia, então a sinergia entre o combate da sarcopenia, sempre a gente tenta, né, pelo menos, não só no transplante, claro, mas orientar o paciente a consumir esse suplemento depois da fisioterapia, é uma janela metabólica interessante para fazer a síntese. E, como objetivo, aqui a gente deixou uma frase de impacto, que é: o nutricionista traduz esses dados metabólicos para toda a equipe, altera ativamente o desfecho clínico em todas as fases. E aqui percebam que a gente tem um panorama clínico muito interessante, que vai da caquexia até a alta hospitalar, né? Então, eu deixei até aqui o ponto crítico, que é no momento da cirurgia, mas no pré-transplante a gente tem como prioridade identificar essa desnutrição, corrigir, ou pelo menos tentar, educar meu paciente pelo que vem pela frente. Na pré-habilitação, a gente tem a possibilidade de fazer essa consulta presencial, quando é possível, e a gente já faz a coleta e identificação dessa avaliação nutricional presencialmente. Quando não é possível, a gente tenta identificar ali virtualmente, né? Claro, não tem sucesso, porque a gente acompanha só o recordatório 24 horas do paciente, bem limitado quando é virtual, mas a gente consegue fazer uma educação nutricional no paciente ali, mesmo que virtualmente, né? Então, percebam que desde a fase pré até o pós, o acompanhamento multiprofissional é importante. No momento do transplante, a gente tem que, então, como prioridade, acompanhar a estabilidade hemodinâmica inicial, seguida da nutrição precoce, para frear o catabolismo agudo. No pós-transplante, então, garantir que a oferta calórica e proteica está adequada, e também tem ali a alta e o segmento como prioridade, fazer a educação nutricional, desde o que ele vai comer até a segurança alimentar. E como 5 mensagens fundamentais e finais, a gente pode recapitular aqui, eu diria, que o peso mente, então a gente não pode utilizar só o IMC como marcador da história inteira desse paciente. Então, é muito importante ter uma avaliação nutricional mais precisa e fazer o acompanhamento dessa avaliação, porque conseguimos muitos dados, mas o que vale muitos dados se a gente não souber interpretá-los e utilizá-los em prol da recuperação do paciente, né? Então, o músculo é sobrevivência. Percebam que a todo tempo a gente fala de proteína. Hoje no mercado a gente tem muitos produtos, a indústria está trabalhando muito em cima desses produtos acrescidos de proteína. E o meu paciente que tem uma doença crônica se comporta como diante desse cenário? Então, eu preciso orientar ele e falar: olha, eu tenho isso aqui de estratégia, não deu certo, eu tenho essa possibilidade. Então, sempre pensando em dar autonomia frente a qualquer cenário que ele possa viver, seja pré ou seja pós-transplante. Antecipação salva, então, se a gente conseguir ir lá na pré-habilitação, já identificar tudo que for preciso, certamente esse paciente vai chegar muito mais preparado para esse procedimento grande. O metabolismo dinâmico, então, a necessidade e restrições, elas mudam de acordo com o cenário que o paciente está vivendo ao longo da sua jornada. E a nutrição é um pilar estratégico, não único. Entendam que o nutricionista ele não é suporte, ele é tratamento central também, assim como os outros da equipe. Então, o transplante ele oferece uma nova oportunidade de vida e a nutrição garante que o paciente chegue preparado para recebê-la, o suficiente para mantê-la também. Então, eu acho que a mensagem final é essa: é uma luta pela vida e pela conservação do enxerto. Então, por isso que a gente sempre reforça a importância da equipe multi, né? Então, esses momentos que a gente tem a oportunidade de falar farmácia, nutrição, psicologia, enfim, fono, todo mundo, é um espaço que a gente abre para valorizar mesmo a nossa equipe, e aqui no 9 é muito gratificante ter essa oportunidade de fazer interface com todo mundo da equipe, sempre em prol do cuidado do paciente, né? Então, hoje, o que a gente queria trazer é basicamente isso. Eu queria convidá-los a tirarem as dúvidas. Não sei se tem alguma pergunta no chat, mas tem uma pergunta do João aqui no chat, muito interessante, que ele fala assim, não sei se o Rodrigo quer... Posso? Com certeza, pode tocar.
Então, ele fala assim: se o paciente pré e pós-transplante for vegano, hoje, qual a estratégia do hospital para bater a meta proteica? Vai para terapia interal ou uso de suplementação? E seria possível o consumo de barras de proteínas, como a da marca Bold, por exemplo? Muito interessante essa pergunta, eu diria, né? Muitas perguntas, vamos começar por parte. Então, se o paciente for vegano, a gente tem possibilidades de suplementação veganas aqui no hospital. Nós temos também não só a suplementação, mas a adequação do cardápio em si, porque antes mesmo da suplementação, a gente tem que adequar com o alimento. Então, é possível, sim, a gente adequar o plano alimentar aqui durante a internação, com essa estratégia mais vegetariana, vegana. Conseguimos, é possível. Não precisa necessariamente ir para a terapia interal, pode continuar na via oral, se o paciente estiver aceitando tudo que ele precisa, estiver na meta, não precisa ir para a terapia interal. E se caso ele for para a terapia interal, também temos a possibilidade de oferecer uma fórmula que não tenha conteúdos de origem animal. Uso de suplementação, como eu já falei, temos a possibilidade. No mercado, a gente também tem várias possibilidades. Claro, dentro do hospital, nós temos as marcas padrões, que também a gente consegue adaptar e ajustar de acordo com a tolerância e aceitação do paciente. E as barras de proteínas, como da marca Bold, é preciso avaliar a composição para ver se há uma composição adequada, se eu tenho nutrientes em quantidades adequadas para orientar para esse paciente fazer o consumo ali no pós-alta, tá bom? A indicação é sempre evitar barras de proteína e consumir, de preferência, alimentos menos industrializados. A gente sabe que o whey protein é um alimento ultraprocessado. A gente tem a indicação somente em casos em que a via oral com alimentação saudável não for possível, tá? Então, é um grande aliado. A indústria está aí para isso, para ajudar a gente nisso, a conseguir, com pouco volume, atingir as metas. É uma estratégia. Então, sempre priorizar o alimento, tá bom? Acho que é isso. Eu respondi. Quer complementar, Elisa? Amiga, é realmente isso que você falou, né? Quando o paciente ele vai, por exemplo, de alta para casa, a gente também pode fazer indicações de suplementos para casa, né? A gente indica até três marcas, né, ou mais, para ele se sentir à vontade de escolher aquele que ele mais se identifica, né? Então a gente tem essas várias opções hoje, como a Monique falou, né? Temos um leque aí. Acho que é isso. Tem... Alguma pergunta aqui do pessoal presente? Parabéns, Elisa, parabéns, Monique, pela apresentação. Na verdade, não é nem uma pergunta, é mais um comentário, né? Foi bem importante, assim, considerar que a equipe multidisciplinar é importante em todo o tratamento, né? E principalmente porque o paciente, nessa situação, a gente sabe que a fila de transplante, né, nem sempre ele consegue ser atendido muito, assim, com eficiência. Então, o papel nosso como equipe multi, né, é sempre criar um vínculo com o paciente, né? Então, quando o paciente interna, reinterna, a gente está sempre presente, enfim, dando o nosso suporte, né, tirando dúvidas, né, enfim, acompanhando mesmo o caso, né, para realmente, porque cada internação é uma história diferente, né? Então é o mesmo paciente, mas são histórias diferentes. Então, quando a gente cria o vínculo, a gente passa a conhecer o paciente, a gente passa a saber que estratégia a gente vai adotar em cada internação. Então, a internação ele está 100%, em outra ele está mais rebaixado e tudo mais, e a gente tem essas situações, né? Então era só esse comentário que eu queria fazer, porque eu já presenciei paciente nessa situação de estar super bem no momento e aí quando a gente vai visitar em outro ele já não está legal, aí a gente tem que realmente, às vezes até contactar a equipe de fono, né, farmácia, para realmente, né, dar o nosso suporte de atendimento multi, né? Acho que o Túlio trouxe uma fala muito importante, que o paciente, antes de transplantar, no período de fila, ele interna muito, né? Até por descompensação da própria doença de base. Então, a equipe de transplante, claro, a gente muitas vezes não tem mão para acompanhar ali toda vez que internar. Claro, nossa equipe é grande, então pelo menos temos o privilégio de que esse paciente vai ser visto, talvez não por nós, mas por outro colega, mas é importante se colocar à disposição, né? Falar, estou aqui, você está sendo visto, e até seu transplante acontecer, depois que ele acontecer,
estaremos aqui, né? Se colocar à disposição mesmo. E a criação de vínculo deixa a jornada e o percurso muito mais leve, né? Principalmente para o paciente, que é o grande lesado, digamos assim, da própria doença, né? Eu acho que é isso. Boa pergunta. Primeiro, boa tarde, parabéns pela apresentação, viu, meninas? É só uma pergunta, vocês fazem abreviação nesse paciente no pré-cirúrgico? Tem indicação? Tem indicação, mas é aquilo, nem sempre a gente consegue e precisa ter a discussão com a equipe da cirurgia prévia. A gente sabe que hoje tem muito estudo robusto falando do benefício da abreviação de jejum, mas não é com toda a equipe, tanto de anestesistas como equipes cirúrgicas, que a gente tem essa possibilidade. Complementar? A Elisa fez uma atuação. Eu vou puxar, porque a Elisa ela tem muito. É uma caixinha de surpresas, parece um tesouro. Ela tem muito conteúdo, mas ela fica só guardando para ela, porque ela é tímida. A Elisa teve atuação no centro cirúrgico, exatamente na recuperação pós-anestésica, que a gente faz a oferta precoce de alimentação à quebra de jejum. Então, não é a mesma coisa, mas está relacionado. Você pode complementar, por favor? Obrigada. Ai, socorro, gente. Então, lá na recuperação anestésica, a gente faz essa introdução alimentar precoce, né, para evitar que esse paciente fique muito tempo em jejum. Então, ali, dependendo da prescrição médica, né, se o paciente tem condições ou não, a gente já entrega ali uma aguinha de coco, um biscoito, para ajudar realmente nessa recuperação do paciente, né? Ele acaba voltando para o leito mais, como é que eu posso dizer assim? Tranquilo, isso de alguma forma ajuda esse paciente também e evita que ele fique muito tempo em jejum. Então, a abreviação a gente acaba fazendo ali na recuperação anestésica. Pré-eval, a gente tem um suplemento específico, tá? Para fazer a abreviação de jejum. E o protocolo é até 4 horas antes da cirurgia para ser ofertado. Então, a oferta desse suplemento não deve ser fracionada, deve ser de uma vez só, e 4 horas antes da cirurgia, para evitar risco de broncoaspiração, tá bom? Mas isso nem sempre a gente consegue, porque a gente não sabe quando vai internar, como vai internar, o horário que vai internar, mas geralmente a prescrição é feita. Aqui no hospital a gente tem padronizado o Juice e sobe na urgência. Eu gostaria de falar. Ah, não. Você primeiro. Nutricionista ainda, então. Tem preferência. Meninas, primeiro, parabéns pela aula de vocês, foi maravilhosa a didática de vocês. Não é porque eu sou puxa-saco, nada disso, tá? Mas eu queria perguntar sobre o paciente obeso, né? A gente sabe que a obesidade é uma inflamação crônica leve. E aí, esse paciente do transplante, ele é um paciente que ele vai passar por um estresse metabólico muito grande. Vocês acham que a obesidade atrapalha na enxertia, na recuperação pós-operatória, ou a parte mais importante mesmo nesse momento seria avaliar somente a massa muscular? Ótima pergunta, Lari. Claro, o tecido de um paciente obeso, ele já é inflamado, né? Então, o curso da jornada desse paciente de cicatrização, metabolicamente falando, vai ser mais difícil, de fato. Só que no pré-cirúrgico, a gente não vai orientar ele a perder peso, vai orientar ele a controlar peso. Tá bom? Até porque quando a gente pensa em perda de peso, a gente também não vai perder só um tipo de tecido, né? Desnutre as outras partes também, perde massa muscular, acaba desidratando. Então, o ponto da obesidade vai dificultar um pouquinho ali no procedimento, claro, até porque o tecido adiposo na região abdominal atrapalha o acesso ao órgão ali na hora de fazer a incisão cirúrgica. Mas a estratégia nutricional diante disso é a vida. Então, a gente tem que garantir que o que a gente está tentando nutrir ele vai chegar de uma forma segura na cirurgia e manter o enxerto pós. Então, emagrecimento nesse processo não é um indicado, tá bom? Eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é basicamente isso. Quer complementar, Elisa? Igual a gente tinha até colocado no slide aquele tópicozinho ali da orientação da alimentação desse paciente, e também a gente pode indicar o fortalecimento dessa massa muscular desse paciente. Então, realmente não é uma perda de peso, né? A gente pode orientar a alimentação dele
e orientar também ele praticar exercícios físicos, né, para manter aí essa massa muscular dele ao invés de perder, né? Então, é isso mesmo. Acho que é basicamente isso. Alguém mais? Então, só para dar umas considerações, eu fiquei surpreendido com os slides. O layout espetacular, viu? Parabéns. Depois me passem como que vocês fizeram, como que é, porque eu vou imitar na próxima apresentação. E para quem não está no dia a dia do transplante, a fila é muito dinâmica. Então, nós temos uma quantidade relativamente grande de pacientes na fila de transplante hepático e renal. As meninas foram perfeitas na colocação, não dá para saber quando o órgão vai sair. Consigo saber só de uma forma, quando é um transplante intervivo. Um familiar ou uma pessoa que não é da família vai doar. E aí a gente faz uma cirurgia eletiva. Mas o N é muito pequeno aqui no hospital. A grande maioria é transplante de doador falecido. Então as meninas até citaram isso, vocês falaram de SNT, vocês falaram de tudo. Então vocês pegaram um panorama geral. Eu preciso de uma morte encefálica de um paciente para poder ter essa liberação desse órgão. E para vocês terem uma ideia, de fígado, depende muito da criticidade do paciente. Na fila de transplante de fígado, quanto pior está o estado do paciente, tem um valor que é verificado, que chama MELD, que é a junção de 4 exames laboratoriais que dá um valor. Quanto maior está esse valor, mais na frente ele está na fila. Aí a gente tem um porém, quanto maior está o valor, pior está o paciente. Quanto menor está esse valor, mais ele está lá embaixo na fila. Significa então que ele tem um MELD muito baixo, ele não vai operar? Não. Aí, se esse paciente tem algum tipo de complicação, exemplo, uma ascite de repetição, encefalopatia, como as meninas falaram, eu preciso mandar para a central de transplantes, que é do governo, autorizar para que ele vire uma condição especial, para ele ficar mais elevado na fila. Porque se depender só desse MELD, ele vai demorar muito para operar. No rim já é diferente, no rim é compatibilidade genética. Então, se a gente pensar uma fila renal, vocês vão falar, nossa, Rodrigo, a gente nunca vê transplante de rim aqui. Esse ano nós fizemos um rim só, aqui no hospital. E se a gente pensar no rim, a média de fila é de 3 a 5 anos o paciente na fila. Então, é um processo demorado, é um processo árduo, e é fundamental as meninas da nutrição, como toda a equipe multi, ter esse olhar. Não adianta o paciente ficar lá na fila, 3, 5 anos na fila, ou hepático, recebe o órgão, eu faço a comunicação, o paciente vem, opera, o cirurgião faz a cirurgia, faz tudo corretamente, tem os imunossupressores, faz adequadamente, o paciente está desnutrido, vai para casa praticamente definhando. Aí ele vai lá, perde o órgão lá na frente, eu tenho uma complicação. Por isso é de suma importância as meninas, e o que a gente traz aqui é para mostrar isso para vocês. Todos estão convidados, quiser saber um pouquinho mais desse mundo do transplante, é só procurar qualquer um de nós. Temos vários membros aqui do transplante, e agradeço às meninas aí novamente a apresentação, fiquei muito feliz e parabéns pela apresentação e pelo layout que foi surreal. Obrigada. A gente que agradece pelo É. convite, né? E estamos à disposição. Que vocês precisarem, pode contar com a gente. Com certeza. Obrigada. Tem um café ali fora, hein?